deixar reunidos para que acontecesse, mas depois do episódio ocorrido, depende de mim, depende de você. Vai da minha entrega e da sua entrega. Glória a Deus. Nos reunimos aqui para adorar o nome do Senhor, glorificar o nome dele. Busque de Deus para a sua vida o avivamento, porque ele traz libertação. O avivamento de Deus traz cura. Todos nós temos que estar constantemente buscando o avivamento de Deus. O avivamento de Deus não é nada mais e nada menos do que ser cheio do Espírito Santo. E isso não pode depender de uma igreja cheia. Isso é algo individual. Eu louvo a Deus por mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos para ministrar a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que eu me encontro realmente em total dependência do Espírito. Os dias têm sido corridos e abreviados. Não tem sido fácil nós que queremos nos dedicar à palavra de Deus encontrar tempo para isso. Mas eu creio que o nome do Senhor será glorificado, porque nós nos encontramos disponíveis a ser usados por Deus. Abra comigo o seu exemplar bíblico no livro de Abacuque, capítulo 3. Vamos estar fazendo menção no versículo 1 e versículo 2. Aleluia! Oh, glória! Livro de Abacuque, está nos profetas menores, Joel, Abacuque. Aleluia! Todos encontraram? Livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3. Estaremos fazendo menção do versículo 1 e do versículo 2. Aleluia! E diz assim a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E você senta dando glória a Deus. Aleluia! É interessante, meus amados irmãos, porque quando eu me deparo com a história do profeta Abacuque, fala muito ao meu coração, porque o profeta Abacuque, quando nós vamos estudar a história dele, não encontramos muitas coisas. A gente não vai encontrar uma descendência de Abacuque. A gente não vai encontrar, aleluia, uma família, um lar. A palavra de Deus não vem pronunciando acerca dos pais de Abacuque, de, aleluia, antecessores a Abacuque, que se encontravam no seu hall familiar. Mas a palavra de Deus, como nós estudamos e nos deparamos com a história do profeta Abacuque, nos traz um grande ensinamento. E eu confesso aos irmãos que fala tremendamente ao meu coração, porque quando eu me deparo com a história do profeta Abacuque, eu começo a entender que o Deus de Israel, eu começo a entender que o Deus Jeová, aleluia, ele não está preocupado em levantar
vai ver que ele vem questionando a Deus por não ser atendido. Mas o mais impressionante, eu quero retroceder um pouquinho antes de entrar na história. Eu quero trazer uma pequena introdução acerca da rebelião do povo de Israel. Israel encontrava-se em um momento rebelado contra Deus. A aliança havia sido quebrada. E é interessante, meus amados irmãos, que Israel, por mais que estivesse rebelado contra Deus, a infinita misericórdia do Senhor permanecia sobre eles. Entenda bem, no livro de Êxodo, no capítulo 24, a Bíblia vai relatar a história do povo de Israel que acabara de sair do Egito, das mãos de Faraó. E agora, o povo atravessa o Mar Vermelho e na primeira parada de frente ao Monte Sinai, Moisés, agora ele é intimado pelo Deus a subir o monte, porque Deus queria palestrar com Moisés. E Moisés recebe ali da parte de Deus o decreto para uma aliança com o seu povo. E é interessante, meus irmãos, que quando Deus fala com Moisés, ele não vem pedindo para que o povo sacrificasse. Ele não vem pedindo para que o povo fizesse um holocausto. Não! O que Deus expõe a Moisés e pede para que ele repasse para o povo como forma de pacto, de aliança, é que o povo obedecesse a sua voz. Aleluia! Diga ao povo, Moisés, que não precisa de sacrifício. Não, o que vale mais é a obediência. Se o povo for comigo, você com eles, vou livrá-los da mão dos seus inimigos. Os seus inimigos darão as costas para eles. Deus prometeu através de uma aliança, de um pacto, a garantia da vitória. E é algo lindo e extraordinário, porque esse pacto de Deus para com os seres humanos naquela época perdura até o dia de hoje. Porque por mais que eles tenham sido quebrados, por mais que essa aliança daquele tempo tenha sido quebrada, Deus a renovou através de Cristo Jesus. Então a aliança perdura até o dia de hoje. Deus está dizendo: mas vale a obediência do que o sacrifício. Eu tenho uma aliança com vocês, povo rebelde. Moisés agora desce do Monte Sinai, apresenta ao povo o que Deus havia falado. E o povo aceita tudo aquilo que Deus proporcionou, tudo aquilo que Deus propôs, melhor dizendo. E o povo aceita a fazer uma aliança com Deus. Moisés sacrifica um novilho, tira o sangue do novilho, coloca numa bacia, apresenta no altar, derrama no altar o sangue do novilho e asperge sobre o povo o sangue do novilho, selando um decreto de obediência. Aleluia! Selando com Deus um pacto, uma aliança. Hoje não fazemos mais o sacrifício de animal, mas fazemos a aliança com Deus através do nosso confessamento. Quando reconhecemos
amor em seu coração. Aleluia! Oh glória! Abacuque foi selecionado para ser levantado como profeta de amor naquela época. E Deus está procurando no nosso meio os Abacuque dos tempos atuais. Pessoas que se disponham a clamar a Deus pelos seus, por aqueles que estão perdidos. Deus está à procura dos Abacuque da nossa geração. Entenda bem, Abacuque se levantou da camisa da lila, disposto a trazer uma mudança para a sua geração. E quando nós entramos no capítulo 1 do livro de Abacuque, a gente vai ver um homem questionando a Deus por falta de resposta. Abacuque estava conflitando contra Deus, dizendo: até quando eu clamarei, o Senhor não me responderá? Até quando eu gritarei violência e o Senhor nada fará? E leva-se um tempo e Deus responde a Abacuque através de uma visão. E a visão que Abacuque teve trouxe mais uma confusão em sua mente. Aleluia! Glória a Deus. A gente vê que quando Deus se revela a Abacuque, ele vem mostrando em uma visão para Abacuque que os caldeus esmiuçariam o povo de Judá, de Jerusalém, o povo de Israel, seria massacrado pelos caldeus. Deus faz com que Abacuque veja a veracidade do povo que viria contra Israel. Só que o povo que estava sendo levantado contra Israel era um povo pior do que Israel. E isso traz uma confusão à mente de Abacuque, porque ele fica sem compreender como é que pode o Senhor, sendo um Deus de misericórdia, vai permitir que um povo idólatra, eu bem sei que o povo de Israel está revelado, mas como é que pode o Senhor permitir um povo que tem sangue inocente em tuas mãos, que adora outros deuses, se levantar contra os teus filhos? Então traz um conflito à mente de Abacuque. Mas o mais interessante, meus amados irmãos, que é independente do conflito mental, ele diz no segundo capítulo, quando nós entramos na história, no capítulo 2, a gente vai ver Abacuque, por mais que estivesse com as suas contradições em sua mente, ele se dispõe a orar para compreender os mistérios de Deus. Ele diz: eu vou me colocar na torre de vigia. Glória a Deus. Eu vou me colocar na torre de vigia e vou clamar a Deus. Vou me manter em oração. Ele termina o capítulo 1 com a mente confusa e adentra no segundo capítulo, procurando entender os propósitos de Deus. Aleluia! E é interessante, meus irmãos, que antecedente a Abacuque, Deus já havia levantado alguns profetas, dentre deles, profetas messiânicos como Isaías, chamando o povo ao arrependimento. E Isaías, é interessante que ele vem dizendo para o povo: volte-se para Deus e Deus se voltará para vós. Aleluia. Volte-se para Deus
Deus se voltará para a volta. Deus às vezes permite situações acontecerem nas nossas vidas porque é necessário haver um castigo da parte de Deus para nos trazer a aliança novamente. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas Deus está dizendo: é necessário passar para que o povo se volte à aliança firmada com Deus. E é assim porque a palavra diz que o Pai corrige aquele que Ele ama. Mas a misericórdia de Deus permanece sobre nós, independentemente da aflição, da angústia, do cenário que você esteja enfrentando na sua vida. Talvez seja de perda ou até mesmo de morte. Mas Deus está dizendo: existe uma aliança. E mediante essa aliança, eu quero te trazer de volta a viver o propósito que tenho eu na sua vida. O próprio Deus vem dizendo: acaso pode uma mãe se esquecer de um filho? Pois eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Precisamos agir da forma como Abacuque agiu, independentemente do cenário. Coloque-se, se posicione na torre de vigília. Oh, aleluia! Adore a Deus, arrependa-se do mau caminho e volte-se à aliança que está proposta de Deus para conosco. Independentemente do cenário, quando Deus pronuncia ao povo essa palavra, que pode uma mãe se esquecer de um filho, e ele jamais se esquecerá, o povo de Israel estava se deteriorando, mas o amor de Deus permanecia. E é sempre assim. Todas as vezes que nós nos afastamos um pouquinho daquilo que Deus tem para as nossas vidas, Ele sempre levanta alguém para dizer: volte ao caminho. Volte ao caminho, há uma aliança. Volte ao caminho. Eu quero te dar vitória e te fazer feliz. Eu quero ir contra os teus inimigos e contra tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. Mas é necessário você se voltar para mim. Aleluia! E quando nós entramos no capítulo 3 do livro de Abacuque, a gente vai encontrar um homem que encontrava-se agora entendido, porque no capítulo 2 Deus se revela a Abacuque de uma forma extraordinária. Glória a Deus. Deus aparece em uma visão para Abacuque e diz: Abacuque, escreve tudo que eu vou te mostrar.
se tardar, pode ter certeza que no tempo oportuno ele virá. Aleluia. E quando eu trago essa mensagem dura de Deus para a minha vida, eu consigo fazer uma assimilação muito rápida e vejo que realmente erramos contra Deus, pecamos, nos rebelamos contra Ele. E quando achamos que nada vai acontecer, é o momento que Deus cobra a nossa desobediência. E no momento em que somos cobrados, ainda nos achamos no direito de murmurar, de questionar a Deus o porquê. A gente vê que a palavra de Deus não veio a Abacuque. Ele foi até Deus. Ele não entra na história apontando ou acusando o povo do seu pecado, mas ele quer chamar a atenção de Deus até a misericórdia do povo. Mas Deus não respondia, e quando respondeu, ele mostrou algo terrível: os caldeus assolariam o povo de Israel. Então, no primeiro capítulo, a gente entende que ele começa clamando por respostas, e quando Deus responde, ele não entende. E no segundo capítulo, já que ele não entende, ele se dispõe a clamar a Deus em oração na torre de vigia, e passa a compreender, porque Deus fala com ele claramente. Aleluia. Glória. E é impressionante, meus amados irmãos, que Deus traz um consolo a Abacuque, porque o questionamento de Abacuque, por conta dos caldeus que eram levantados contra o povo de Deus, por ser um povo pior, um povo idólatra, um povo macabro, Deus está em refrigério dizendo: eu vou usar eles para corrigir o meu povo. Mas depois, os caldeus que me aguardem, porque tocarão naqueles que eu amo. E aí fica subentendido que Deus realmente corrige aquele que ama, mas ele é como uma mãe feroz, não toca no meu filho. Se tocar, pode dar até na minha cara, mas não toca no braço, não. Não é assim, Danila? Pode bater na minha cara, mas não toca na Camila, não, porque o negócio fica sério. Eu posso corrigir. Pego a vara, sento o couro, trago ela o ensinamento que eu quero, porque aqui tem doutrina. A mesma coisa é Deus. Ele vira uma fera quando toca nos seus escolhidos. Mas às vezes toca por permissão dele, mas no tempo certo, aquele que tocou Então, quando entra no capítulo 3, a gente vai encontrar com Abacuque um pouco mais amadurecido. E agora Abacuque, cheio da presença de Deus, e é coisa linda, porque ele entende os desígnios do Pai, ele compreende que teria que haver uma correção, mas por mais que o Pai estivesse corrigindo, a intenção de Abacuque, os desígnios de Abacuque, os desejos de Abacuque, era que Deus se manifestasse como no passado ele se
dentre o seu povo. E é por isso que ele vem dizendo no capítulo 3, a palavra ao qual nós mencionamos: tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, ou seja, os seus feitos, os seus sinais. Nós ouvimos aquilo que o Senhor fez no passado. Entenda isso. O desejo de Abacuque era que Deus realizasse os seus feitos sobre o seu povo, sobre a sua geração novamente. E é por isso que eu iniciei a mensagem dizendo: Deus está atrás dos Abacuque dessa geração. Aleluia. Que anseiem em seus corações o desejo de ver o Deus de Israel voltar a fazer os seus feitos em nosso meio. Aonde estão os Abacuques dessa geração? Aleluia. Por que não arde mais o desejo de ver o Deus de Israel fazendo os seus sinais e prodígios no nosso meio? Abacuque contente com Deus, porque ele quer ver: Senhor, faz os teus feitos nessa minha geração perdida. Aleluia. Faz os teus sinais, Senhor, nessa geração perdida. Opera. Mas o mais lindo é que Abacuque, compreendido dos desígnios de Deus, ele agora expõe uma preocupação com a sua própria salvação no capítulo 3. E quando nós nos deparamos com o versículo 17 do capítulo 3, a gente vai ver, aleluia, a preocupação de Abacuque com a sua salvação. Glória a Deus. E Abacuque vem transferindo a nós uma senha linda. E ele vem dizendo no capítulo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É Abacuque dizendo: independentemente, Senhor, da sua mão pesar sobre nós, eu permaneço em ti. Que venha a escassez, que venha a dificuldade, se eu tiver mantimento, permaneço te adorando. Se eu não tiver, permaneço te adorando, porque a prioridade é a minha salvação em Deus. Aleluia! Deus está dizendo: deixe o tempo de rebelião, deixe o tempo de rebeldia e se volte à aliança. Lembrando, Moisés teve que matar o cordeiro, aspergiu o sangue sobre o povo. Mas essa aliança foi quebrada. Mas o Deus bondoso de misericórdia renovou a aliança dele para conosco, pela nossa geração, através de Cristo Jesus, para nos trazer ao arrependimento e vivermos uma vida em total plenitude com Ele, porque Ele pelejará as nossas pelejas. Ele guerreará as nossas guerras. Aleluia. Ele fará com que nós venhamos ser exaltados
Independentemente de qual seja o cenário que esteja a sua vida, se disponha como Abacuque. Aprenda com ele, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, produtos da oliveira minha, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Ele reconhece que a salvação dele estava em Deus. Glória a Deus. Aleluia. E assim somos nós. O cenário ao qual você se encontra, somente o Deus de Israel, através da sua aliança para com Ele, pode mudar o cenário. Ele zela por ela, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Se coloque sobre os pés em nome de Jesus. Aleluia. As palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, ontem o nosso irmão Claudionor, aleluia, nosso irmão Claudionor se uniu à nossa igreja